Bom dia, irmãos. Hoje é o Dia dos Pais e, em função disso, eu pensei que nós sempre pensamos nesse momento o que nós poderíamos dar ao nosso pai. Nós queremos agradar ao nosso pai. E eu lembrei do Salmo 116, 12, quando Davi disse exatamente isso em relação a Deus. Quando ele diz o seguinte: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu posso dar a Deus para agradá-lo? E eu gostaria de começar essa meditação pensando na seguinte situação. Imagina que você foi convidado para uma festa de alguém muito rico. Muito, mas muito rico. Muito rico. Aí você diz: bom, eu vou dar uma joia bem cara para ele. Aí eu vou na joalheria e descubro que ele é o dono da joalheria. Assiste, não adianta, ele já é o dono de todas as joias que estão aqui. Eu vou comprar uma joia e dar para ele, mas ele já é o dono delas. Ah, já sei, eu vou comprar um carro para ele. Aí você vai na concessionária e descobre que ele é o dono da fábrica do carro. Você, mas de que adianta eu dar um carro para ele, ele já é o dono? Assim, não, talvez eu dê um terno bonito para ele. Aí eu descubro que ele é o dono da fábrica de terno também. Como é que fica essa situação? Como é difícil dar um presente para alguém que já tem tudo. Qualquer coisa que eu posso dar para ele, já é dele. Quando nós pensamos assim, a gente lembra que Deus é exatamente esse caso. O que é que nós podemos dar para Deus que já não seja dele? Foi Ele que criou todas as coisas, inclusive a nós mesmos. O que eu posso dar para Deus que já não seja dele? Como eu poderia agradar a Deus? Ora, para sair dessa situação, voltando lá ao tal convite do cara rico, o que eu faria? Eu perguntaria para ele do que ele gosta. Ele já é o dono de tudo, então não há nada que eu possa dar para ele que ele já não tenha. Mas eu posso perguntar para ele do que você gosta. E se ele me disser, bom, então eu posso dar para ele alguma coisa que ele gosta. Não porque ele não tenha, mas porque ele gosta. E nós podemos fazer a mesma coisa para Deus. Com a vantagem de que Deus já nos disse o que Ele gosta, porque está na sua palavra. Nós apenas precisamos saber o que está na palavra do que Deus disse que Ele gosta. Então nós podemos oferecer aquilo que Ele gosta, porque Ele já disse que Ele gosta. Uma das coisas que nós podemos ver, e que a Bíblia diz como base disso que nós estamos falando, é que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus 11, 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se você quer agradar a Deus, você pode saber o seguinte: sem fé, não há nada que você possa fazer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, seja primeiro um ato de fé. Isso é a primeira coisa, a primeira básica. Por outro lado, fazendo a comparação da festa, vamos supor que você tenha perguntado para o dono da festa o que ele gosta, e você está levando para ele do que ele gosta. Aí você vai todo maltrapilho, mal cheiroso, imundo, e vai na casa do indivíduo e diz: o que você está fazendo aqui? Eu vim trazer o que você gosta. Você está me desagradando. Eu não quero. Não adianta você trazer o que eu gosto, sendo que você mesmo está me desagradando. Eu não posso ir na casa do sujeito de qualquer maneira. Eu me lembrei de um amigo que eu tinha do trabalho, em que ele foi convidado para ser padrinho de casamento de um outro colega de trabalho. E foi muito estranho. Primeiro, ele chegou atrasado. Os noivos já estavam lá esperando o padrinho chegar, quando normalmente é o contrário, né? Ele já chegou atrasado. Ele chegou de chinelos havaianas no pé, com uma calça surrada, como se ele tivesse saído do parque de diversão. Ele chegou na igreja assim, uma boa, como se fosse um hippie. Olha, não era o momento, não era o traje adequado, ele estava totalmente errado. As pessoas olhavam assim: o que esse indivíduo está fazendo aqui? Ele desagradou as pessoas que o convidaram. Na verdade, ele desrespeitou as pessoas que o convidaram. Nós não podemos chegar na presença de Deus querendo agradá-lo,
de uma maneira que o desagrada. Bom, mas a palavra dele nos diz não apenas o que agrada, mas também diz o que não agrada. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Então, de cara, se eu vivo na carne, eu não vou conseguir agradar a Deus, mesmo tentando. Por quê? Porque a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quero agradar a Deus? Preciso ter um ato de fé. Não posso andar na carne. Em Provérbios 6, do capítulo 6, de versículo 16 a 19, a Bíblia nos diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que maquinam projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Tem uma lista aqui de coisas que desagradam a Deus. Não, mas eu vou compensar isso fazendo coisas que o agradam. Pensa bem. Será que serve? A palavra de Deus nos diz que ele se desagrada desse tipo de coisa. E não existe essa balança. Olha, eu estou fazendo uma porção de coisas que desagradam a ele, mas eu vou fazer umas outras coisas que agradam para ver se dá uma média aí, para ver se faz um meio termo. Não é assim que a palavra de Deus nos diz. Diz que Deus se desagrada desse tipo de coisa. Então, o que nós precisamos fazer? Quer agradar a Deus? Primeiro, deixe de ser carnal. Não tenha olhos altivos, não tenha língua mentirosa, muito menos derramar sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam em correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que ainda por cima semeia contenda entre irmãos. Você está desagradando ao Pai. Qualquer uma dessas atitudes desagrada ao Pai. Mas vamos lá. No início eu disse, nós precisamos saber o que agrada. Nós quero saber o que eu posso oferecer para Deus que o agrada. E há uma lista de coisas, não esgotei a lista, peguei 5 delas, que agradam a Deus. Deus se agrada da justiça, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos, pois, verão o seu rosto. Por isso que Jesus lá no Sermão do Monte disse: ó, bem-aventurado os que amam a justiça, porque eles verão a Deus, porque os retos verão o seu rosto. É o Salmo 11:7. Deus ama a justiça. Você quer agradar a Deus? Seja justo. Não cometa injustiça. Seja justo e você estará agradando ao Pai. Um outro item que agrada a Deus é o que a Maitê citou aqui no início. Deus ama a obediência. Em Samuel 15, 1 Samuel 15, que foi lido aqui, no capítulo 15, versículos 22 e 23, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Isso Samuel falando para Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem, porventura, o Senhor prazer em holocausto e sacrifício? É exatamente o que eu acabei de falar antes. Deus não quer compensações. Ó, eu estou fazendo isso de errado, mas eu vou compensar fazendo outra coisa. Eu estou desobediente, mas eu vou fazer ofertas e sacrifícios. Deus não tem prazer nisso. Ele prefere a obediência. Você não consegue fazer uma substituição. Eu vou ser rebelde e depois eu faço um sacrifício. Isso não funciona. Não funciona nem no plano físico, quanto mais no plano espiritual. Eu uma vez, acho que já até mencionei aqui, estava num restaurante com um amigo, e o restaurante era desse tipo self-service, em que você pode comer à vontade, e havia um buffet de sobremesa, mas era enorme, tinha tudo quanto era tipo de doce, e os doces eram muito assim, chamativos visualmente, pareciam que eles eram maravilhosos de gostoso. Eu virei para esse: eu não posso nem passar aqui perto, eu não posso comer açúcar, não vou nem olhar para isso, e saí de perto. Ele falou assim: pois eu vou comer de tudo, e depois eu me arrependo. Ué,
Então ele já sabia que estava fazendo errado, ele disse, eu vou comer de tudo, pode deixar que depois eu me arrependo. Mas anos mais tarde eu encontrei com ele e perguntei para ele, olha, você sabe que eu tenho usado você como exemplo nas minhas mensagens, porque aconteceu isso, e você sabe que eu passei mal a beça naquele dia, eu me arrependi para caramba. Mas o que você esperava? Você já sabia que ia dar errado, que hipocrisia é essa? O pior é que às vezes a gente pensa que está fazendo a mesma coisa com Deus. Senão, eu vou fazer uma desobediênciazinha, depois eu faço um sacrifício de holocausto para compensar. Não vai dar certo. Vai haver consequências. O que a gente semeia acaba colhendo. Não adianta você querer agradar a Deus numa parte, desagradando a Deus em outra. Principalmente quando você já sabe que Ele disse que se desagrada. Porque quando a gente não sabe, tem pelo menos o argumento, puxa, eu não sabia. Mas aqui está muito claro. Olha, Deus prefere a obediência, sacrifício e holocausto não. Em Salmo 147, 11, nos diz o seguinte, o Senhor se compraz daqueles que o temem e nos que esperam na sua benignidade. Temer a Deus agrada a Ele. Esperar na sua benignidade agrada a Ele. Mas como assim? Temor? Não, eu tenho que ter amor. Há muita falta de temor de Deus nos dias de hoje. Pessoas que agem como se Deus não existisse. Eu temo a Deus, mas vive como se Ele não existisse. Que temor é esse? A palavra de Deus nos diz que o temor a Deus agrada a Ele. Não, mas Deus é bonzinho. No final de contas, Ele vai acertar tudo. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Ele me ama. Eu posso fazer o que eu quiser, que Ele continua me amando. Isso é um sofisma muito estranho. Porque se opõe ao que a própria palavra de Deus diz. Ele ama aos que o temem. Quando você age como se Ele não existisse, desrespeitando a sua vontade, ou nem mesmo procurando saber a sua vontade, você está demonstrando que você não teme a Deus. Quando a ladrão na cruz reclamou do outro que estava pedindo para que Jesus salvasse ele, o que era um pedido válido. Estava morrendo, estava sofrendo. Jesus, se você é o Cristo mesmo, por que você não me salva? O que o outro ladrão disse para ele, o que é considerado o bom ladrão, né? Se é que pode ter um bom ladrão, né? Nem ao menos temes a Deus. O que você está fazendo demonstra que você não teme a Deus. Você quer se livrar das consequências de todo o mal que você fez só. Não há nenhum arrependimento. Isso demonstra que você não teme a Deus. E ele vira para Jesus, Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele demonstrou que temia a Deus, ele confiou em Jesus. Enquanto outros, você não teme a Deus. Embora você tenha feito um pedido que talvez até se justifique, mas foi feito sem temor. Você não teme a Deus. Deus se agrada dos que os temem. Você quer saber do que agrada a Deus? Tema Ele. Espere na sua benignidade. Espere na sua benignidade. Não confie tão somente no acaso, ou então no seu próprio esforço pessoal. Não, Deus me abençoou, mas na verdade fui eu que fiz. Mas então você não está reconhecendo a benignidade de Deus. Deus se agrada dos que esperam na sua benignidade. Há um outro texto que eu achei fantástico, que está em Sofonias 3,17. Tem gente que nem sabe que esse livro existe na Bíblia. Sofonias 3,17. O Senhor Deus está no meio de ti, e é poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no teu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus tem prazer em estar conosco. Aleluia por isso. O Senhor tem prazer em estar conosco, só que Ele espera que nós o convidemos, para que Ele esteja conosco. Quando nós clamamos, Senhor, vem estar conosco, Ele se compraz disso. O texto diz, olha, o Senhor Deus tem prazer em estar no meio de ti. Ele se compraz com isso. Deus tem prazer em estar no nosso meio. Quando nós o convidamos a estar conosco, estamos agradando a Ele.
Interessante isso. Podemos agradar a Deus convidando-o a estar conosco, porque Ele tem prazer nisso, é isso que a Bíblia nos diz. Há um texto também bastante conhecido em Ezequiel 33:11, que diz o seguinte: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Olha, esse é um texto muito importante. Ele diz o que ele não gosta, e ele diz o que ele gosta. Ele diz: eu não tenho nenhum prazer na morte das pessoas ímpias. Sabe o que me agrada? Que ele se converta e viva. Essa é a nossa mensagem principal. Deus não tem prazer. Nós, às vezes, o cara morreu, mas era um bandido, bem feito, foi para o inferno. Olha, você pode até estar falando do sentimento humano, mas pode ter certeza, Deus não se agrada quando um pecador morre e vai para o inferno. Como é que eu sei disso? Eu acabei de ler aqui. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não se agrada que alguém vá para o inferno. Ele não fez o inferno para nós. O que a Bíblia diz? Que ele fez o inferno para o diabo e os seus anjos. Ele não fez para o ser humano que ele criou. Deus não se agrada de que as pessoas se percam. Ele diz claramente: antes que ele se converta do seu caminho e viva. Deus se agrada da conversão das pessoas, que deixem a impiedade e busquem o amor de Deus, que busquem a justiça, que busquem uma vida de santidade. Ele odeia a impiedade e ama a santidade. E por falar nisso, a Bíblia nos diz não apenas o que agrada a Deus, mas que Ele pede. É interessante porque nos dias dos pais, os filhos podem perguntar para o pai: pai, o que você quer? Eu gosto disso, mas gostar é uma coisa, pedir é outra. Não, eu quero que você compre um par de sapato para mim. Eu quero que você compre um tal objeto para mim. Então eu posso pedir. E na palavra de Deus, Deus nos pede coisas que o agradam. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Deus deixou claro que Ele está pedindo. Você quer dar um presente para Deus? Faça o que Ele pede. Pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Então, nós podemos dar presentes não apenas porque sabemos que isso agrada a Deus, mas porque Ele nos pede. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Se você está buscando uma vida de santidade, você está dando um grande presente para Deus. Por quê? Porque Ele pediu. Ele disse que se agrada, já vimos um outro texto em que Ele disse que se agradava disso, e Ele pede para que você faça isso. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, ao buscarmos santificação, nós estamos dando um presente para Deus, porque Ele se agrada disso e porque Ele pede isso. E por último, Provérbios 23:26. Filho meu, dá-me o teu coração, deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Deleite-se os teus olhos. Quando nós nos agradamos nos caminhos de Deus e damos o nosso coração a Deus, nós estamos dando um grande presente para Ele, não apenas porque sabemos que o agrada, mas porque Ele pediu: filho meu, e Ele já nos tratando como filho. Filho meu, dá-me o teu coração, deleite-se os seus olhos nos meus caminhos, que você se agrade dos meus caminhos, como diz o Salmo 37, que os nossos caminhos sejam agradáveis a Deus, que nós possamos gostar daquilo, da lei de Deus. Eu amo a lei de Deus, olha, isso aí é bom, é isso aí, eu sou feliz em fazer aquilo que Deus mandou fazer, e ao mesmo tempo, eu estou agradando a Ele. Filho meu, dá-me o teu coração. Vejam quantos presentes a gente pode dar ao Senhor, não é por desculpa, eu não preciso ir no shopping espiritual, não existe, eu vou dar um presentinho porque está muito caro. Tem uma lista de coisas aqui que agradam ao Senhor. Uma outra tanto que Ele nos pede. Bom, cabe a nós agora decidirmos dar um bom presente para o Pai.
Eu gosto de um texto que eu li uma vez, escrevi para o meu filho, quando ele me escreveu, ele mora em outra cidade, bastante longe daqui, e ele estava falando de como Deus estava abençoando a ele lá. Lógico que ele estava contando isso para me alegrar, e eu então respondi para ele um texto que eu gosto muito e que eu creio que Deus está nos falando também, que está em 3ª Epístola de João, no versículo 4, que eu só tenho um capítulo, né? Versículo 4. Não tenho maior gozo do que esse, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Foi isso que eu mandei para ele. Olha, você pode me contar um monte de bênção. A maior bênção que você vai me deixar feliz é dizer que você anda na verdade, que você anda nos caminhos do Senhor. E eu creio que esse é o melhor presente que a gente pode dar para o nosso Pai Celeste. Aliás, para o nosso Pai terreno também, né? Nosso Pai terreno também. Qual é o pai que não vai gostar de saber que o filho está andando na verdade? Bom, se nós como pais gostamos de saber que os nossos filhos andam na verdade, o nosso Deus também se alegrará conosco se nós estivermos andando na verdade. Amém? Que seja esse o nosso presente para o Pai, o nosso Pai Celeste. Andemos na verdade, pratiquemos a justiça, demos o nosso coração para o Senhor. Amém? Pai, obrigado por esses momentos em que meditamos na Tua Palavra, porque buscamos saber o Teu querer, buscamos saber a Tua vontade, não apenas por simples buscar, mas porque nós queremos Te dar como presente o nosso coração, que possamos andar na verdade, possamos Te agradar fazendo aquilo que a Tua Palavra nos diz que Te agrada. Ajuda-nos, Senhor, sabemos que não é fácil, a nossa carne concorre contra nós, o mundo concorre contra nós, as tentações concorrem contra nós, mas nós temos o Teu Espírito para nos guiar, o Teu Espírito para nos consolar, abrir os nossos olhos e que possamos decidir andar na verdade, viver a vida que Tu desejas que vivamos e agradar o coração do nosso Pai. Nós o fazemos isso em nome do Filho amado, o nome do Filho amado Jesus. Amém.